Tu tem aprendido com os teus próprios erros? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouco por que é tão difícil às vezes aprender com os nossos erros e vou te sugerir um caminho que talvez te facilite a vida. O que nos impede, o que é a grande barreira da gente aprender com os nossos próprios erros? Bom, eu já falei aqui no vídeo sobre crenças que existe um fenômeno chamado dissonância cognitiva, que é quando tu acredita em algo e esse algo é confrontado com uma evidência do mundo real, que contraria aquela tua crença. E isso gera uma série de desconfortos internos. Bom, a gente tem uma necessidade de ter uma autoimagem positiva. Nós, como espécie, seres humanos, têm essa necessidade. Quando a gente comete um erro, a nossa imagem, teoricamente, fica abalada, porque a gente cometeu um erro. E aí tem um sistema de compensação interno que tenta continuar mantendo a nossa autoimagem positiva. E aí ele fica terceirizando, ele fica jogando para outras causas a fonte do erro. Por exemplo, tu chegou atrasado. Não, mas daí foi o trânsito. Ou então o sujeito gasta demais, gasta mais, se endivida, e aí não, a culpa é da empresa que paga pouco, não é dele que gastou demais. Enfim, né, esse tipo de coisa acontece. Tem um nome para isso, chama-se viés da autoconveniência. Eu não vou encher o saco de vocês com o nome, mas esse é o tipo de mecanismo que te conta uma historinha interna, como tipicamente os sistemas de crenças fazem, conta uma historinha interna que tenta justificar, que tenta explicar, que tenta dar razão, minimamente. A gente sabe que se tu fizer uma investigação lógica não faz sentido, mas tenta dar razão para o que está acontecendo à tua volta, e aí tu não é o errado, tem um contexto aí que está te impulsionando, te jogando no erro, né? E aí a culpa é do outro, do clima, do tempo, do sei lá do que, mas não é tua, né? E aí tu mantém. No geral, esse é um mecanismo que tem uma intenção positiva muito clara, né? Porque ele está ligado à nossa autoestima, ao nosso amor próprio. Só que ele tem um viés, ele tem uma parcela, principalmente quando ele fica muito grande, muito ativo, que ele nos impede da gente assumir os nossos erros e perceber e achar pontos de melhoria, achar jeitos de melhorar o que a gente está fazendo. E aí a gente tem que manter uma certa equilíbrio desse sistema, que nem sempre é tão fácil. Claro que tem muita gente que assume coisas, inclusive, que não é sua, que são hiper críticos de si, e aí assume os seus erros, assume os erros dos outros como se fosse seu, e o que também não é bom. Isso gera um quadro muito negativo internamente. A tua autoimagem fica muito danificada, além do que seria saudável. Então não é bem assim. Tem gente que assume os erros na medida saudável, que corrige os erros. Eu fiz uma hipergeneralização. Por quê? Porque esse mecanismo ele está presente em todo mundo, em graus diferentes, mas está presente em todo mundo. Tem uma série de fatores que influenciam o viés da conveniência. Ele passa pelas nossas crenças pessoais, é óbvio, mas ele também passa pelas nossas crenças sociais, que são aquelas que são originadas do meio onde a gente nasceu e viveu, né, que são da nossa família, da nossa sociedade, da época que a gente vive, do país onde a gente está, enfim, da nossa cultura, e até a nossa idade influencia, ele fica mais ativo ou menos ativo dependendo da idade. Mas enfim, como que eu posso aprender com meus erros? Como é que isso pode ficar mais fácil para mim? A primeira coisa eu preciso dar um significado melhor para o erro. Se tu está tendo dificuldade de aprender com os teus erros, provavelmente o significado que tu tem para o erro é como se fosse uma catástrofe, como se fosse um fracasso. E na verdade não. Se o método de aprendizagem, aquele método mais básico de aprendizagem é tentativa e erro, o pressuposto que está aqui é que tu vai testar várias vezes, vai tentar várias coisas, e a maioria delas vai dar errada. Aí tu vai observar o erro, vai fazer aprimoramentos para a próxima tentativa, né, com base naquilo que tu observou, e aí tu vai começar a acertar. Isso é um ato contínuo até que tu acerte. Ou seja, o erro ele não é uma parede, um fosso onde tu vai entrar e não vai sair mais. Não, ele é, na verdade, o teu grande mestre, a grande origem da inteligência, da sabedoria para te poder acertar. E aí, primeiro a gente tem que mudar essa maneira de pensar. E isso por si só é enorme, é um baita de um trabalho. E aí a gente tem que ter humildade para admitir
quando está errado e o que dá para fazer, e aí poder olhar, né, dar um passo atrás e observar. Nisso que eu fiz, quais são os princípios que eu errei. Alguma coisa eu fiz que não está congruente com os princípios meus, de vida, do que eu estiver fazendo, enfim. E aí eu posso começar a melhorar a partir dali. O que daria para fazer melhor? O que eu poderia minimamente fazer um ajuste e verificar se isso aqui faz diferença no que eu estou fazendo. E aí, ato contínuo, tentativa e erro, a gente vai fazendo. Claro, tu pode observar alguém que tem sucesso, que acerta no que tu está fazendo. É outro caminho também. E nessa observação tu vai começar a copiar, a gente chama de modelagem PNL. Tu vai começar a copiar comportamentos dessa outra pessoa que acerta para ti, até que isso fique natural em ti e ato contínuo tu mais acerte do que erre. Né? Esses são os processos, alguns dos processos possíveis. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários como é que é erro para ti, o que significa errar para ti. E um grande abraço e até o próximo vídeo.